estamos de volta para, junto com você, apresentar as questões que caíram na prova do concurso do Banco Central deste domingo, dia 20 de outubro de 2013. Eu já apresentei as questões sobre o Sistema Financeiro Nacional e Sistema de Pagamentos Brasileiro comum a todas as áreas. Só que eu recebi a prova da área 4. A prova da área 4 é Contabilidade e Finanças. E tem algumas questões que eu tratei com os meus alunos em sala de aula e o pessoal da equipe aqui do Gran Curso então pediu para eu passar para você. Então essas questões daqui para frente é só para quem fez a prova da área 4, Contabilidade e Finanças. E a primeira questão é de número 59, ela diz assim, ó: o Comitê de Auditoria deve elaborar um relatório anual contendo, entre outras informações, a avaliação da qualidade das demonstrações contábeis relativas aos respectivos períodos, com ênfase na aplicação das práticas contábeis adotadas no Brasil e no cumprimento de normas editadas pelo Banco Central e com evidenciação das deficiências detectadas. Essa questão ela ficou inserida ali junto com as questões de contabilidade bancária, mas ela tem a ver com o Comitê de Auditoria, tem a ver com regras prudenciais. E esse comando, então, ele está certo, ele está certinho, e aí a minha justificativa, o meu comentário é o seguinte: questão absolutamente certa, guardando consonância com o contido no inciso 5º do artigo 17 da Resolução 3.198, de 27 de maio de 2004. A próxima questão é a questão de número 74. Lembrando que é só da prova da área 4, que trata de contabilidade e finanças. E ela diz assim: o cálculo do patrimônio de referência exigido, PRE, envolve a apuração de 6 parcelas relacionadas ao risco a que as instituições financeiras estão sujeitas. O comando ele está errado, porque quando a gente vai verificar a norma que trata desse assunto, a gente observa lá que a Resolução 4.192, de 1º de março de 2013, que dispõe sobre a metodologia para apuração do patrimônio de referência, PR, trata de 3 parcelas relacionadas a risco: crédito, mercado e operacional. E a questão fala de 6 itens. Então vamos para a questão de número 75, área 4, contabilidade e finanças. Diz assim: para fins de apuração do patrimônio de referência exigido, o fator de ponderação de risco dos instrumentos cambiais é de 50%. Então tem a ver com o Acordo de Basileia, esse assunto, essa questão, e essa questão ela está errada. E vamos ver por que ela está errada então. Ela está errada porque a Circular 3.644, de 4 de março de 2013, que estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco, no artigo 19, inciso 3º, diz que deve ser aplicado o fator de ponderação de 0% e não de 50%, como diz o comando. As exposições relativas às aplicações em ouro ativo financeiro e instrumento cambial, bem como exposições ao ativo objeto representado pelo ouro ativo financeiro e instrumento cambial. A próxima questão é de número 76. Diz assim: para apuração do patrimônio de referência nível 1, a gente sabe que o patrimônio de referência de nível 1 é o de melhor qualidade, é aquele que tem mais liquidez, deduz-se o valor das ações preferenciais emitidas com cláusula de resgate e acrescenta-se valor dos instrumentos de dívida subordinada. O comando está errado. E qual é o fundamento? O comentário é o seguinte: questão absolutamente errada, visto que o capítulo 2 da Resolução 4.192, que trata da apuração do capital de nível 1, não aborda a citada dedução, nem o mencionado acréscimo que estão mencionados na questão. Questão de número 77, ela diz assim: amparada nos princípios do Acordo de Basileia, a autoridade supervisora pode exigir que os bancos operem acima do capital mínimo estabelecido no referido acordo. Questão fácil, a questão está certa, né? Você sabe que o Acordo de Basileia 1 e 2 previu um mínimo de 8%, e aqui no Brasil
o mínimo é de 11%. Então, de fato, o comando está correto. A questão de número 78, voltado para a área 4, que tem a ver com contabilidade e finanças, diz assim: conforme a recomendação do Bacen, em base às orientações dos acordos de Basileia, a gestão eficaz de capital de uma instituição financeira exige teste de estresse, relatórios regulares e aplicação de processo interno de avaliação da adequação de capital, ICAAP. Então, essa questão de número 78, ela está absolutamente certa, pois ela guarda consonância com os incisos 4, 5 e 6 da Resolução 3988, de 30 de junho de 2011. E aí nós vamos para a questão de número 79. Questão de número 79, ela diz assim: a viabilidade econômico-financeira para a instalação de uma nova instituição financeira é realizada mediante análise de viabilidade dos mercados da região em que a instituição pretende se instalar, a projeção de rentabilidade almejada e possível e as projeções financeiras acerca da evolução patrimonial da instituição e fontes de recursos que financiarão essa evolução. Esse comando, hoje, ele está errado, mas é outra questão também que eu percebi que a banca examinadora está desatualizada. Por conta de quê? Ora, então eu fiz o registro. A questão, ela está absolutamente errada, visto que a resolução 4.122, de 2 de agosto de 2012, que estabelece requisitos e procedimentos para a constituição das instituições financeiras, não cita as exigências mencionadas no comando da questão. E aí, por que eu acho que está errada? E por que eu acho que vai dar problema? Por que eu acho que a banca está desatualizada? Creio que o CESP dará essa questão como certa inicialmente, em seu gabarito preliminar, visto que essas 3 exigências que estão aí no comando, elas constam da linha A, do inciso 2, do artigo 5º da Resolução 3040, de 28 de 11 de 2002, que tratava de quais eram as condições para se instalar uma nova instituição financeira, mas foi revogado pela 4.122. E a 4.122, ela não apresenta essas 3 condições. Então, o comando está errado e se o CESP der como certo, a gente tem como fazer um recurso, né, para poder reverter isso aí. E para finalizar, esse comentário de algumas questões extras, questões que dizem respeito à prova da área 4 do concurso do Banco Central, a área de contabilidade e finanças. A última questão diz assim: a gestão de risco coordenada entre a área da instituição financeira e supervisionada por um conselho de administração ou órgão equivalente é denominada abordagem por silos. Essa questão está errada. E o erro é por conta de quê? Vamos ver então. Ora, a abordagem por silos envolve a gestão de risco de forma fragmentada, ou seja, cada área gerencia os riscos de forma independente. Já a gestão de risco mencionada no comando da questão trata de gestão integrada, integrado. Então, dessa maneira, não dá para a gente concordar com o que está dito ali. É exatamente o contrário, não é a gestão de silos. E dessa maneira, eu chego ao final dos comentários adicionais de algumas questões que foram específicas da prova do concurso do Banco Central desse domingo, 20 de outubro de 2013. Específicas da área 4, que envolve contabilidade e finanças. E agora, nós vamos dar sequência aos outros professores que já estão aqui no estúdio do Grão Cursos Online, se preparando para também fazer o comentário com você e apresentar o nosso gabarito preliminar dessas questões que foram comuns a todas as áreas do concurso de analista do Banco Central do Brasil. Fica aqui um grande abraço do professor Cid Roberto e a nossa torcida de que você tenha efetivamente se saído muito bem nesse concurso. Até a próxima!